Olá, nesse vídeo sobre as doenças de tireoide, o objetivo é avaliar os aspectos semiotécnicos da glândula, os principais sintomas que devem fazer o médico pensar em doença tireoidiana e as principais patologias no consultório e na emergência. A produção dos hormônios de tireoide T4 e T3 está intimamente relacionada à produção do TSH a nível hipofisário. Se por algum motivo eu tenho um excesso da produção desses hormônios, o meu TSH fica abaixo do nível detectado. Quando eu tenho falta de produção desses hormônios, o meu TSH ele tenta hiperestimular essa glândula, fazendo um aumento de TSH sérico, apesar dos valores baixos do TSH, do T4 e do T3. O que a gente precisa lembrar? Os hormônios da tireoide, a nível sistêmico, eles têm várias ações. A nível do sistema cardiovascular, eles são responsáveis pelo aumento do débito cardíaco e do volume sanguíneo, apresentam efeitos cardíacos inotrópicos e cronotrópicos. A nível de tecido adiposo, eles têm uma diferenciação no tecido adiposo branco, ajudam a questão das enzimas lipogênicas, fazendo no hipertireoidismo aumento da lipólise e no hipotireoidismo diminuição da lipólise. A nível hepático, regula o metabolismo dos triglicerídeos e do colesterol. A nível hipofisário, inibe o TSH. E a nível cerebral, são hormônios necessários para o crescimento e desenvolvimento dos axônios, porque eles controlam a expressão de genes envolvidos na mielinização, diferenciação celular, na migração e na sinalização. Nós, como médicos, precisamos avaliar que existem situações possíveis durante a entrevista e exame físico geral que nos lembram a hipofunção da tireoide, nos arremetem para o diagnóstico do hipotireoidismo. Então, geralmente no hipotireoidismo eu tenho sintomas que falam a favor da redução do processo metabólico, como fadiga e fraqueza, intolerância ao frio, dispneia aos esforços, ganho de peso, disfunção cognitiva, obstipação, retardo mental nos recém-nascidos, crescimento retardado nas crianças e adolescentes, com movimento e fala lentos, reflexos tendinosos retardados, bradicardia, carotenemia. O acúmulo intersticial de mucopolissacarídeos pode ser responsável pela facies mixedematosa, pelo edema periorbitário, pela macroglossia. Esse paciente geralmente apresenta pele seca e áspera, rouquidão. Alguns outros sinais e sintomas encontrados nessa patologia são a hipoacusia, a mialgia e parestesia, a depressão, a menorragia, a artralgia, o retardo puberal nas crianças e adolescentes. Podemos encontrar ainda hipertensão diastólica, derrame pericárdico e pleural, insuficiência cardíaca congestiva, ascite, galactorreia e quadros de demência. Quando avaliamos os principais sintomas e a taxa de probabilidade de hipotireoidismo através desses sintomas, observamos que a voz mais grave, voz rouca, olhos inchados, constipação, intolerância ao frio e memória fraca são sintomas com alta probabilidade de diagnóstico de hipotireoidismo. Já os sinais da doença são inespecíficos. Por exemplo, a hiporreflexia é um sinal que precisa lembrar hipotireoidismo, mas está presente em outras doenças e pode ser confundido com outras enfermidades também. A nível Brasil, 25% dos brasileiros diagnosticados com doença de tireoide não tratam a doença ou tratam de forma inadequada. A facies mixedematosa ela é caracterizada por uma facies indicativa de desânimo e apatia. Quando a gente observa esse paciente, geralmente o que chama atenção é as pálpebras infiltradas e enrugadas. Ocorre proeminência dos sulcos faciais e a nível de cabelo, o cabelo se torna mais seco, sem brilho. Eu posso ter uma rarefação desses fâneros. A nível de supercílios, os pelos ficam mais escassos. Então, tudo isso é indicativo da falta do hormônio da tireoide. Por outro lado,
nós podemos ter uma outra situação possível vista na entrevista e no exame físico geral, que são os sinais e sintomas sugestivos de hiperfunção, do hipertireoidismo. Então, a nível de sintomas, a hiperatividade, irritabilidade, insônia, ansiedade, intolerância ao calor, sudorese excessiva, palpitações, fadiga, fraqueza, dispneia ao exercício, perda de peso com hiperfagia, raro ganho ponderal, prurido, sede e poliúria, hiperdefecação ou diarreia mesmo, oligomenorreia, amenorreia, perda de libido, disfunção erétil, quadro de dispepsia, de náusea, acompanhados de sinais que chamam e precisam lembrar o hipertireoidismo. A nível de eletro, a taquicardia sinusal, a fibrilação atrial, a nível de sintomas e sinais avaliados ali no dia a dia com o paciente. Tremores finos, hipercinesia, hiperreflexia, pele quente e úmida, eritema palmar, unicólise, queda de cabelo, miopatia proximal, insuficiência cardíaca congestiva de alto débito, paralisia periódica. Sempre lembrando que para você fazer o diagnóstico endócrino, você precisa ter uma clínica compatível com a doença e você precisa demonstrar laboratorialmente a anormalidade bioquímica. Então, no diagnóstico do hipertireoidismo, além dos sinais e sintomas, eu preciso fazer a dosagem no mínimo do TSH e do T4 livre sérico. Por que isso é importante? O hipertireoidismo é caracterizado por uma supressão do TSH e T4 livre aumentado ou normal ainda, que seria o hipertireoidismo subclínico. Se eu encontrar um TSH normal e um T4 livre normal, eu posso descartar o hipertireoidismo. Se eu tenho uma supressão do TSH e um T4 livre aumentado, eu vou pensar na doença de Graves, que é uma doença autoimune, onde eu tenho um anticorpo chamado anticorpo anti-TRAb, que ele é estimulatório, ele estimula a produção de T4 e T3 pela glândula. Geralmente ele cursa com o quadro ocular, que é a exoftalmia de Graves, e essa pode acontecer antes, durante e após a doença de Graves propriamente dita. Posso ter um hipertireoidismo por um bócio multinodular tóxico, quer dizer, dentro de um bócio multinodular, um dos nódulos começou a ser autônomo e produzir sozinho, sem liberação do TSH, T4 e T3. Posso ter um hipertireoidismo devido às tireoidites. A tireoidite de Hashimoto, que é a principal causa de hipotireoidismo autoimune, ela no início, numa fase inicial, ela pode fazer um hipertireoidismo. Então, a gente pode ter um hipertireoidismo, que é conhecido como fase florida da tireoidite de Hashimoto, com supressão de TSH e aumento de T4 livre. A tireoidite subaguda ou viral, que corresponde ao acometimento viral na glândula, cursa geralmente com dor, quadros de febre, às vezes essa dor na glândula irradiada para a região de mandíbula, simula muito uma faringite, uma laringite. Geralmente é um quadro autolimitado, mas que pode cursar com o hipertireoidismo. Ocorre uma inflamação da glândula e todo o hormônio que essa glândula tem armazenado é jogado para a circulação. Posso ter o hipertireoidismo iatrogênico por uso inadequado de manipulações, o hipertireoidismo gestacional, um câncer de tireoide fazendo hipertireoidismo, que é uma situação mais rara. Lembrar, mas é bem mais raro acontecer essa situação clínica, dos adenomas hipofisários secretores de TSH, onde a gente vai ter um aumento do T4 livre com hipertireoidismo e não vamos ter o TSH supresso, ao contrário, ele vai estar alto, que eu estou medindo, na verdade, a produção pelo adenoma. Resistência ao hormônio de tireoide também pode fazer isso, um aumento do T4 livre com TSH aumentado. Em algumas situações, principalmente no hipertireoidismo subclínico, no início da doença de Graves ou num bócio multinodular tóxico, a dosagem do T3 ajuda bastante a gente fazer essa diferenciação, porque às vezes ele pode estar normal ou ele pode estar aumentado, como no hipertireoidismo por T3.
Mas geralmente no dia a dia a gente acaba pedindo mais TSH e T4 livre sérico. Antes da dosagem laboratorial, essa situação clínica arremete para o diagnóstico do hipertireoidismo. Vocês vão ver que o paciente com hipertireoidismo ele tem sinais evidentes da doença. Uma das características é o brilho ocular com retração palpebral. É um paciente emagrecido que você olhando o pescoço você já vai enxergar um bócio. Na palpação você vai encontrar um bócio difuso que é bem característico da doença de Graves. Você pode também encontrar a onicólise, que é o descolamento da unha do leito unguial. E claro, sinais, sintomas e a dosagem laboratorial para caracterizar o hipertireoidismo. A oftalmopatia de Graves ela pode acontecer antes, durante ou depois do início da doença de Graves. E é importante sempre a gente avaliar tanto sinais e sintomas. Sintomas de dor localizada periorbital ou reto orbital, dor ou movimento ocular para cima, para baixo ou para o lado, e sinais clínicos de inchaço de pálpebra, vermelhidão, injeção conjuntival, quimose. Tudo isso caracteriza o score de atividade da doença. E é através desse score que a gente faz a monitorização, indicação de tratamento, de corticoide terapia, radioterapia ou cirurgia para esses pacientes. Nessas situações da oftalmopatia de Graves, a gente acaba fazendo também imagem, desde eco até ressonância ocular, para avaliar direitinho como que está essa musculatura ocular desse paciente, tanto para diagnóstico como para seguimento. Uma outra situação que precisa ser lembrada e que é uma situação extremamente grave, com alta mortalidade, é a crise tireotóxica. Então, aqui a gente avalia alguns parâmetros como temperatura, frequência cardíaca, presença ou não de fibrilação atrial, insuficiência cardíaca, disfunção hepática ou gastrointestinal, disfunção do sistema nervoso central, presença de fator precipitante para avaliar se esse paciente está na iminência de uma crise tireotóxica ou se ele já está com a crise ou ele tem uma baixa probabilidade de crise tireotóxica, para indicar tratamento e para fazer o acompanhamento dessa situação que tem alta mortalidade por alteração cardíaca. Uma vez visto os principais achados de sinais e sintomas da doença tireoidiana, partimos então para a avaliação da glândula. A inspeção começa com o paciente sentado à sua frente, onde você já está tentando identificar aonde que está o ocioide, aonde que está a cartilagem tireoidiana, a cartilagem cricoidea. Logo abaixo dela, a gente encontra a nossa glândula. O peso médio da glândula tireoide é em torno de 20 gramas. É uma das glândulas maiores do sistema endócrino. Na palpação, eu preciso me localizar atrás desse paciente e tento com a palpação avaliar volume, contorno, consistência e a presença ou não de nódulos na tireoide. Posso pedir para o paciente deglutir para tentar avaliar o bordo inferior da glândula. E quais são as situações que eu posso encontrar durante essa avaliação física da tireoide, tanto na inspeção quanto na palpação? Uma situação possível é: achei um nódulo na palpação, quer dizer, a doença nodular. Sempre que encontramos um nódulo, a primeira avaliação clínica é: esse nódulo é benigno, esse nódulo é maligno? O que a gente precisa lembrar? O câncer de tireoide acomete, independente da população estudada, 7 a 15% da população. 6% das autópsias apresentam carcinoma de tireoide sem ser causa mortes desses pacientes. Precisa lembrar que sintomas locais como disfagia, disfonia são raros. Quando aparece, já é um sinal de alerta. Os tumores malignos, em geral, são descobertos ao acaso pelo paciente ou pelo médico, ou pode ser um achado incidental no exame de ecografia da região cervical. Outras vezes, pode surgir massas de crescimento gradativo, dolorosas ou não,
associadas a sintomas como disfagia, disfonia ou rouquidão. Raramente, o paciente apresenta-se como metástase à distância. Geralmente, não há sintomas ou sinais de hipo ou hipertireoidismo. Usualmente, os tumores da tireoide se apresentam como uma massa em um dos lobos tireoidianos e são móveis à deglutição. Se houver invasão de estrutura adjacente, os nódulos podem ser fixos à palpação. Os gânglios também podem ser palpados nos triângulos supraclaviculares e nas cadeias cervicais laterais. Massaferri, já em 93, mostrou para a gente que a ecografia de tireoide ela mostra uma prevalência de 68% das tireoides com nódulo. Isso significa que na palpação, a prevalência de nódulo, quando eu estou palpando nódulos acima de 10 milímetros, é baixa, em torno de 7%. Quando eu faço a ecografia, 68% das ecografias de tireoide vão apresentar nódulos. Isso é importante porque a maioria desses nódulos são benignos. 90% desses nódulos que eu encontro na palpação são nódulos benignos. Duas sociedades nos ajudam na caracterização das neoplasias de tireoide. A ATA, que é a Associação Americana de Tireoide, na sua última diretriz em 2015, coloca para nós as características ecográficas dos nódulos e o risco de malignidade. Por exemplo, um cisto benigno, que é considerado uma lesão benigna de tireoide, ela tem um risco de malignidade menor que 1%. Enquanto nódulos com microcalcificações, com alteração de parede, de estrutura, são de alta suspeita para malignidade, são nódulos de alta suspeita clínica, o risco de malignidade é em torno de 70% a 90%. TIRADS, que vem do Colégio Americano de Radiologia, eles nos ajudam também a avaliar o risco de malignidade olhando as características ecográficas. Então, por exemplo, um TIRADS 1 é um exame normal, o TIRADS 5 provavelmente maligno, o risco de malignidade em torno de 80%. Quando nós comparamos em laranja o TIRADS com a classificação da ATA em relação à ecografia, a ATA ela tem uma melhor sensibilidade para diagnóstico, enquanto o TIRADS ele é mais específico para a malignidade. Então, na prática clínica, a gente acaba usando as duas classificações para avaliar esse nódulo do paciente e indicar ou não a necessidade de punção dessa imagem que eu estou observando. É importante lembrar alguns fatores de risco para o câncer de tireoide. A idade acima de 40 anos, a irradiação durante a infância, histórico familiar de câncer de tireoide, síndromes hereditárias que predispõem à neoplasia de tireoide, a característica do nódulo, se ele é um nódulo endurecido, fixo ou com crescimento rápido. Alguns outros fatores na literatura, como obesidade, nível de TSH, autoanticorpos, são fatores que vêm sido estudados e hoje a gente sabe que um nível maior de TSH, ele age como um fator de estímulo de crescimento de nódulos. Como também a obesidade é um dos fatores que está relacionado ao aumento, ao pool de câncer de tireoide que a gente está vendo no mundo inteiro. E quando a gente fala de câncer de tireoide, no Brasil, o principal câncer no nosso meio é o carcinoma papilífero de tireoide, que tem uma sobrevida boa, acima de 90% em 10 anos, que tem a característica de fazer uma metástase para linfonodos cervicais, é multicêntrico ou multifocal e responde muito bem tanto à cirurgia como à iodoterapia, à supressão com hormônio de tireoide pós-tratamento definitivo. Existe uma corte japonesa do professor Ito, em que ele acompanha carcinomas de tireoide, carcinomas papilíferos de tireoide com menos de 1 centímetro, apenas com a ecografia.
que é feita a cada 6 meses. Se crescer o volume do tumor, ou se aparecer, durante esse período de segmento, aumentar o volume tumoral, ou aparecer linfonodos, os pacientes são levados para cirurgia. Carcinoma papilífero, carcinoma folicular são considerados carcinomas diferenciados de tireoide. Diferente do anaplásico, que é um carcinoma indiferenciado, que ele tem uma evolução rápida, a sobrevida é alguns meses. Ele faz invasão local, pega nervo laringeu recorrente, traqueia, músculo, pode pegar esôfago também. O carcinoma medular, na sua forma esporádica ou familiar, relacionada a formas hereditárias, ele é caracterizado por nódulo, e quando a gente vai avaliar a característica desse nódulo, os marcadores séricos dele são a calcitonina e o CEA. A sobrevida também é em torno de 80% em 5 anos, mas a característica desses tumores é que a gente não usa iodoterapia para tratamento desse grupo de pacientes. Geralmente é cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Na palpação, além do nódulo, o que a gente precisa ficar esperto? Uma outra situação possível é o bócio. Achei um bócio na palpação. O bócio, já esse termo, ele designa um aumento do volume da glândula tireoide. Então, a gente pode ter, mesmo antes de palpar, você já consegue avaliar que essa glândula está alterada, está com aumento de crescimento. Qual que é a história natural? Primeiro tem esse crescimento da tireoide, formação de nódulos, e com o passar dos anos eu tenho o desenvolvimento de autonomia funcional, quer dizer, esse nódulo pode se tornar um nódulo autônomo, fazendo um hipertireoidismo, um bócio multinodular tóxico. Quando a gente avalia os bócios, a gente pode classificá-los pelas formas em difuso, uninodular ou multinodular. Eu posso também avaliá-lo em relação à localização. Então, eu vou saber se esse bócio é um bócio mergulhante, quando ele tem uma parte da tireoide dentro do mediastino superior, e eu não consigo palpar o limite inferior da tireoide na altura da fúrcula external. Eu posso ter um bócio intratorácico quando há um defeito da migração na embriogênese tireoidiana, considerando um caso de tireoide ectópica, quando não há tireoide em posição normal, né? Então é chamado de tireoide ectópica. Eu posso classificá-los quanto à função em nódulos, em bócios atóxicos ou simples, quando não há hiperfunção da glândula. 82% das tireoidectomias realizadas no Brasil são por esse tipo de bócio, uma incidência de 4 a 7% da população geral, sendo mais comum em mulheres, na proporção de 7 mulheres para um homem. Ocorre mais em áreas endêmicas, além de ter sua incidência aumentada com o passar da idade. E eu posso também, pela função, classificá-los como bócios tóxicos, quer dizer, eles estão hiperproduzindo o hormônio. Quais são os achados no exame físico? Então, quando eu estou avaliando um paciente com bócio, eu preciso ter em mente que eu preciso avaliar sinais e sintomas de compressão local causados pelo aumento da glândula tireoidiana. Classicamente, um dos sinais que eu procuro é o sinal da compressão por bócio, o sinal de Pemberton, aonde, através dessa manobra de erguer os braços para cima, faz com que o paciente fique dispineico, com distensão das veias do pescoço, congestão ou cianose facial, com ou sem estridor, após mantê-lo com os braços erguidos em torno de 1 minuto. Então, isso é um sinal de compressão por bócio. Muitas vezes esse bócio está intratorácico, então é muito importante, quando você olha externamente, você não vê um aumento importante de volume. Então, a palpação que vai me dizer se esse bócio é mergulhante, se ele tem sinais de compressão, e são casos difíceis de serem tratados.
Por hoje é só, pessoal.